Vamos agora ouvir um pouco a perspectiva da Telcomp, uma das associações que congrega esse universo de empresas de telecomunicações, empresas aqui principalmente competitivas e de pequeno porte, mas que teve uma atuação bastante destacada no debate da reforma tributária, então está olhando esse problema no contexto um pouco mais amplo, né, que não é só o da NFCom, ainda que a NFCom tenha um impacto aí, imediato, mas também aquilo que diz respeito a todas as mudanças que o mercado ainda vai viver nos próximos anos com a implementação da regulamentação e da nova regra tributária que o Brasil vai passar a seguir. Então, Luiz Henrique, queria te convidar para vir aqui ao palco, fazer essa fala para os participantes aqui do evento. Peço uma salva de palmas, então, Luiz Henrique Barbosa, presidente da Telcomp. Bom dia a todos. Eu trouxe um único slide aqui para falar para vocês, e me disseram que eu tenho 1h30 de tempo, enfim, eu estou acostumado a falar tudo em 10 minutos, então vai ser um desafio aqui. Mas, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de fala, agradecer aos colegas da Cleartech, né, eu vou nominalmente aqui citar o Luiz Bandeira, o Mário Borges, o Leonardo Correia, que eu vi ali, não cumprimentei ainda, Silvana, toda a equipe da Cleartech, pela oportunidade. Novamente, a Telcomp está envolvida nesse tema, uma agenda que a gente está trabalhando de reforma tributária e se juntou a essa agenda, a NFCom, desde o ano passado, e nós temos uma preocupação muito grande com o tema. Infelizmente, o Brasil é o país onde a gente dá jeitinho para fazer as coisas todas de última hora, a gente, desde o colégio, estuda de véspera, né, deixa acumular para passar a madrugada estudando, e aí faz aquela virada e consegue tirar os 6 e fica feliz, quando poderia ter tirado 10 se tivesse feito a lição de casa com antecedência. É o país que tem os refis, todo mundo sabendo que tem refis, faz a coisa errada, porque vai sempre ter um refis. E a gente tem que acabar com isso, não dá mais. Se a gente quer ser um país sério, e que beneficia quem faz a lição de casa, que esse deveria ser o correto, né, é cumprir com os prazos. Então, nós estamos aí, dia 1º de novembro, com esse desafio, com a nova NFCom, tem o desafio da reforma tributária, eu vou fazer alguns comentários a respeito disso, tá? Dentro do meu limite de conhecimento, como presidente da associação, uma hora eu tenho que estar falando de postes, outra hora eu tenho que estar falando de reforma tributária, falando de PGMC, enfim, o leque é muito amplo, a gente acaba sendo generalista. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do arquivo XML, que a Larissa e a Isabela entraram no detalhe aqui. Mas, antes de mais nada, eu quero começar falando um pouco da associação. Meu único slide, tá? Eu tenho um cartãozinho assim, meio grande, metade de 1 a 4, eu falo que é o meu cartão, né, que era o cartão do Didi Mocó, que ele apresentava aquele cartão grande, mas é porque eu trago o logo das nossas associadas, tá, que vocês conseguem ver aí. A Telcomp hoje é uma associação que tem 25 anos de existência, congrega 56 associadas de telecomunicações. A gente chegou a ter um número maior, próximo de 70. Nos últimos anos, entraram algumas novas associadas, mas a verdade é que o grupo de associados da Telcomp é que tem passado pelo processo de consolidação. Então, alguns logos aí que vocês enxergam hoje, num passado recente, podiam ser 3, 4, 5, acho que tem um caso até de 8 empresas, que um consolidador comprou 8 das associadas Telcomp. Fato é que, dentro da associação, a gente tem empresas com diferentes perfis. A Telcomp não é uma associação de empresas exatamente iguais. Tá? Eu tenho gente que atua no B2B, então atendendo o mercado corporativo, o governo, com serviços especializados. Nós temos associadas que atuam no B2C, e aí, nesse caso, especialmente os consolidadores, né, empresas que já têm mais de 500, 800, 1 milhão de acessos de clientes. Né? Então, tem um outro tipo de desafio, nesse caso da NFCom. E a gente tem alguns atacadistas também. Então, empresas que estão dedicadas só a suportar, na parte de infraestrutura, o mercado de telecomunicações. Então, aqui vai ter empresas de cabo submarino,
empresas de data center, empresas de longa distância vendendo transporte, trânsito, né? MVNOs, operadoras de torre, operadores de satélite. Então, o perfil de associados da Telcomp é bem amplo. Nesse sentido, nos dá uma legitimidade para discutir os temas, olhar o impacto dos diversos assuntos que se relacionam com o telecom na cadeia como um todo. Eu sempre tenho uma associada, 1, 2, 3 associadas, para perguntar, né, como que está afetando a reforma tributária para ti? E o tema é da ENFCom. Então, quer dizer, o desafio que a gente entende para essas empresas é diferente, mas não deixa de ser urgente, né? Eu tenho, então, de um lado, empresas como a Alaris, Brisanet, Gigamais, Vero, né, Liga, que são empresas que têm centenas de milhares de clientes, algumas já até milhões de clientes, e tem alguns produtos básicos, né, banda larga, de 500 mega, de 100 mega, R$ 79,90, R$ 99,90, mas ela tem milhões de clientes, e aí o desafio é como faturar essa base grande de clientes no dia a dia, né? Por outro lado, nós temos outras associadas focadas no mercado corporativo, que talvez tenha centenas de clientes, né, aquelas de atacado, ou poucos milhares de clientes, só que aí o desafio é um pouco diferente, porque justamente ele tem serviços mais complexos, serviços customizados, e aí ele tem o desafio de como ele tem emitido as notas, se isso está transparecendo de alguma forma, refletindo nas bases de dados da Cefaz, né? Eu separei alguns comentários aqui. Então, assim, uma associação como a Telcomp, a gente tem os diversos comitês, tá? O comitê regulatório, o comitê de RH, o desenvolvimento de negócios. E dentro do comitê tributário, a gente tem discutido esse impacto, né, da reforma e da ENFCom. Desenvolvemos até um curso, está na 2ª turma, né, tratando desse tema, para que as empresas façam a lição de casa com uma certa antecedência. Então, de alguma forma, a gente acredita, né, na simplificação. Quer dizer, você tem uma complexidade operacional hoje para reduzir, né, substituir os modelos antigos, né, de alguma forma, vai reduzir burocracia, porque você padroniza processos, mas você tem que ter ação. Então, aqui, a Telcomp se aliou à Cleartech, a gente fez um webinar a respeito do tema, justamente para pedir ação por parte das empresas, né, o call to action, justamente porque não adianta você ter essa expectativa e não alterar os seus processos internos, porque vai chegar o dia 1º, você vai ter que faturar sobre uma nova base e, de repente, pode ter um problema que vai impactar, inclusive, em caixa. Então, tem aspectos técnicos, que o pessoal já comentou aqui, né, a assinatura do ICP Brasil, o layout em XML, que é rigoroso. Se tiver uma vírgula no lugar errado, nega, né, e você não consegue faturar. Né, você tem que ter um emissor homologado em cada estado da federação, né, vai fazer uma gestão da numeração das notas fiscais. Então, quer dizer, o cadastro correto de cliente é muito importante. E o que a gente visualiza, pelo menos aqui na nossa experiência, né, a gente tem algumas empresas que são consolidadoras. Então, na verdade, um logo que você está vendo aqui é resultado recente de 1 dúzia, 2 dúzias de outras empresas que tinham padrões para vender serviços e abordar clientes dos mais diversos. Call center, por loja local, como ele cadastrava esses clientes, né, o sistema que ele usava. Então, elas estão consolidando, muitas vezes, e adotando, padronizando no mesmo ERP. Poderia ser o da Hub Software, mas pode ser um SAP, um Oracle. Isso tudo é um trabalho. E vocês usaram o mesmo termo, né? Sanitização, de limpeza da base de dados, a gente acha que é importante. O que a gente ouviu aqui, que um erro cadastral bloqueia, tem rejeição do faturamento, e me lembrou a história do poste lá. Volta com o erro, ele fala, tem um erro, só que você vai ter que descobrir que erro é esse. Né? Vai fazer um trabalho de análise, e isso pode ter um impacto muito grande. Uma preocupação que a gente tem também apontado para quem atua no B2B, que tem os serviços personalizados, né? Porque frequentemente você tem um contrato específico que vai dizer sobre o serviço que está sendo prestado, os SLAs contratados, né? Tem alguns KPIs que vão medir o faturamento no fim do dia,
E isso tudo, às vezes, o pessoal coloca robozinho para medir sistemas operacionais, isso refletir no ERP, né? Então, fazer esse ajuste, às vezes, envolve o pessoal de TI, o pessoal de operações, área de compras, tem uma série de áreas envolvidas, não é tão trivial assim, simplesmente a bomba está com um time de faturamento, que é o final da cadeia, né, daquele ciclo que a gente costuma falar, pelo menos eu aprendi assim na empresa onde eu vim, quando eu trabalho em telecom. Você tem, né, vender, instalar, manter, cobrar. Né, o cobrar, que a emissão da nota fiscal é parte desse processo, ele é só uma parte dessa cadeia complexa. Então, há que ter uma preocupação com relação a isso. E a rejeição, né, de uma nota fiscal ela pode ter várias falhas. Então, aqui como um generalista, na posição que eu ocupo, eu tenho tentado alertar os C-levels das companhias, especialmente das associadas, sobre a necessidade de fazer esse trabalho de maneira imediata. Não pode deixar para outubro, setembro. A gente fez um webinar, acho que ainda era mês de abril, gostaria de ter feito isso um pouco antes, porque, junto com isso, a gente tem hoje a agenda da reforma tributária, que também traz impacto, né, em toda essa cadeia dentro das companhias. Então, a área de compras, o jurídico, logística, todo mundo que, de alguma forma, transaciona com o ERP das suas companhias, né, tem influência das notas fiscais, tem que mudar processos, isso não é tão trivial, então a gente tem essa preocupação. Tudo isso nós entendemos como oportunidade para eficiência, para melhorar processos, né, tornar a agenda de faturamento mais ágil, mais assertiva, né, você aproveitar essa oportunidade para mitigar riscos, entender de maneira inteligente todo o seu processo de produção e faturamento, né, e adequar, né, não só usar a oportunidade da NFCon para se adequar aos layouts que vão conversar lá com o Cefaz, mas você mudar também um pouco de processos internos, é um ponto que a gente entende que é uma oportunidade aí. Né? Então, como associação, a gente tem trabalhado aí para essa governança fiscal, tá? Equipes de compliance, cadastro, mas que isso tenha, no C-level das companhias, um sponsor importante para esse processo. Tá? Então, interface de CRM com billing, com ERP, isso é algo importante do que a gente mapeou, e eu estou aqui só para chamar essa atenção, vai ter sempre os especialistas para falar um pouco a respeito. Então, veja, eu tentei aqui falar de maneira até mais pausada, e meu tempo passou aqui, ainda diz que eu tenho bastante tempo, que eu vou devolver para, enfim, depois os comentários da turma, tá, Samuel? Mas o que a gente tem alertado aqui é essa chamada para ação. Então, enquanto associação, entidade de classe, a Telcomp, inclusive, no nosso planejamento estratégico, a gente quis, né, ser a associação das melhores empresas, não importa se dentro da Telcomp a empresa ela é pequena, ela é grande, eu quero ser o representante das empresas que fazem a lição de casa, que estão adequadas em termos de compliance com o fisco, qualquer outro tipo de regra que exista no nosso país. Então, a gente tem empurrado muito essa agenda de fazer a lição de casa, de ser o bom aluno. Tá? A reforma tributária, que eu complementaria, é justamente isso. Você tem impactos de tesouraria, a turma de TI, contabilidade, até mesmo precificação de serviços, na medida que você vai tomar créditos na cadeia. Né? Então, toda a parte de precificação ela passa a mudar e as empresas têm que tomar essa ciência. Quer dizer, um NFCon, junto com reforma tributária, a adequação de processos, ela passa pela cadeia toda de tomada de decisão da companhia, desde posicionamento de um produto, né, porque em telecom você não oferece o produto simplesmente da sua prateleira, você muitas vezes consome insumos de outros parceiros, então você vai tomar crédito, esse parceiro está no regime de simples, ele é lucro real, lucro presumido, né, então isso vai importar na precificação do serviço, né, e o maior, e aí o que eu chamo a bandeira vermelha, né, no fim do dia isso importa para fluxo de caixa. Se você não consegue emitir uma nota fiscal, aquela expectativa de receita em determinada data não se viabiliza e você vai sofrer com fluxo de caixa num país que a gente já tem custo de capital alto, né, vivendo aí taxas de juros tão alta. Então, esse é o apelo que a gente faz.
Estamos colocando o esforço da associação nessa agenda. Tá? Fizemos um webinar, empurrando esse evento hoje aqui, e a ideia é fazer outras chamadas conforme forem necessárias. Entendo que as companhias estão tomando ação com seus times de suporte dos seus ERPs, mas existem algumas oportunidades, e eu vejo a Cleartech como bem posicionada, né, apesar sendo nossa parceira aí, de entender, né, o setor de telecom, os seus cadastros, o tipo de serviço que é faturado e como você tem que fazer essa adequação no seu dia a dia. Então, eram esses os comentários que eu tinha para fazer. Agradecer mais uma vez a oportunidade de fala e participação aqui no evento e dizer para todos que, assim, enquanto associação, a gente está levando essa agenda para todas essas empresas que vocês estão vendo aí, porque o desafio é mais diferente. Eu posso ter uma empresa aqui, MVNO, que tem milhões de dispositivos de IoT, tem um tipo de faturamento para esse tipo de dispositivo. Os fiscos estaduais, sempre com aquela preocupação de que fature naquele estado, porque ele quer a parte dele da receita. Então, a gente tem a NFCom sendo implantada numa realidade tributária de hoje, de ICMS, PIS, COFINS, IOF, enfim, o que seja, e depois a realidade com a reforma tributária, com o CBS e o IBS. Então, isso muda, mas é importante as empresas tomarem consciência disso para fazer essa adequação da melhor forma. Samuel, te devolvo a palavra, agradeço a oportunidade de todos aqui, de estar disponíveis para esse debate, estou sempre à disposição para empurrar essa agenda. Obrigado. Fica por aqui, Luiz, porque a gente vai bater um papo agora com a plateia. Então, a gente queria abrir para algumas perguntas. Se vocês tiverem algum questionamento e tudo, sinalizem para a gente, senão eu vou te provocar. Vamos fazer o seguinte, Luiz, vamos pegar aquelas cadeiras ali, a gente senta ali no palco, e aí a gente bate bola, porque eu tenho algumas questões que eu queria colocar para você. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, tá? Não estava aqui no nosso script, mas acho que tem algumas questões aqui importantes que acho que valeria a pena a gente mergulhar. Na apresentação da Anatel, o Enilzio chamou a atenção para o fato de que a Anatel, claro, ela não é protagonista nesse processo da NFCom, mas que para a agência é importante poder ter visibilidade do que está acontecendo, né? Tanto do ponto de vista de recolhimento de FUSH de Funtel, base de cálculo, quanto até para você ter um bom dimensionamento do que é o setor de telecomunicações a partir dos dados fiscais, né? E aí a NFCom, por ser centralizada, por ser digital, vai oferecer para a agência essa possibilidade de poder ter essa visualização melhor. Você também chamou a atenção no começo da sua fala para o fato de que, muitas vezes, quem faz o certo não é valorizado, né? Assim, você acaba tendo sempre uma equalização, vamos dizer assim, no mercado pelo improviso, né? Eu te pergunto assim, se essa, que não dá para a gente negar que é uma evolução, né? A NFCom ela traz uma maturidade para o mercado de telecomunicações, como até o pessoal que fez a apresentação anterior da Rubinet, da Rubisoft chamou a atenção, se o fato de você ter essa maturidade também não é um problema para o setor de telecomunicações, porque você acaba tendo, na prática, uma fiscalização mais rigorosa em cima de você acaba tendo uma dificuldade maior de encontrar essa engenharia tributária que muitas vezes acaba fazendo parte da realidade das empresas e que tem um peso importante. Qual que é, na tua visão, os prós e os contras de você ter esse processo de implementação da NFCom, considerando a realidade hoje das empresas que atuam no Brasil? Bom, o Brasil tem as chamadas jabuticabas, a gente se acostumou talvez com isso, com essa realidade, né? Mas a verdade é que uma empresa deveria ser vencedora pela qualidade dos seus serviços, como ela atende os seus clientes, a qualidade do produto. E muitas vezes a gente convive num mercado com, de alguma forma, empresas que adotam postura mais heterodoxa,
tributária ou para outras coisas, que tiram vantagem sobre isso. Então, esse, de alguma forma, é um acordo social que a gente tem que entender que tem que mudar, já passou do tempo. Né? A gente quer que o país evolua, em qualquer ranking a gente acaba sendo aquele país sempre do futuro. Né? O Brasil está entre os países com o maior território do mundo, o Brasil está entre os países com a maior população do mundo, um potencial de crescimento enorme, e as coisas nunca acontecem aqui. Por quê? Porque a gente está sempre num acordo, parece que da pior escolha. Né? Então, justamente isso, o que a gente escuta quando a gente empurra uma agenda como essa, é uma desconfiança por parte do tomador de decisão dentro das companhias, mas vai ser 1º de novembro mesmo? Mas vai ser dessa vez? Né? Por quê? Porque ele tem na cabeça um mindset que tantas outras coisas, sempre de última hora, se posterga. E isso é perverso. Por quê? Porque quem fez a lição de casa acabou gastando dinheiro, né? E aquilo não se fez uma obrigação. Então, a gente tem que entender que tem que mudar isso enquanto país. E aí, a gente tem sempre trabalhado essa agenda na Anatel, em outras tantas oportunidades. Existem assimetrias em função de políticas públicas desenhadas. O Simples Nacional é uma assimetria, né? Mas ele tem que ser oferecido para quem, de fato, está no Simples. Não pode ter o mesmo grupo econômico com 18 CNPJs. Ele não é mais do Simples. O salto do Simples para o lucro presumido ou para o lucro real é tamanho que a melhor maneira é abrir mais uma empresa e colocar no nome da sogra para continuar com as coisas assim. Não, vamos enfrentar o problema. Qual é o problema de eu saltar do Simples e para o lucro presumido? Vamos trabalhar esse problema. Agora, esse é um contrato social que a gente tem que adquirir e enfrentar. Entende? Não dá para achar que é normal. E aí eu dei já uma discussão dessa, o exemplo para não ficar em telecom, do setor de roupa, nas José Paulino. Não é possível que alguém tenha uma loja, pague impostos, abre lá às 9 da manhã e tenha um camelô vendendo na frente dele a mesma camisa, a mesma camiseta, sem pagar imposto. Isso não pode acontecer. Né? Então, faz parte desse contrato, e a gente, inclusive, depois tem que cobrar se os impostos estão sendo bem utilizados, se o governo está fazendo bem a parte dele, mas eu vejo isso como uma oportunidade. E é justamente isso que a gente também acredita, que à medida que você tem essas obrigações, elas de alguma forma vão equalizar o mercado e vai sobrar no mercado empresas com boa governança, com estrutura, assim por diante. Você até chamou atenção também na tua apresentação, quando você apresentação não, no teu slide, quando você mostrou os associados da Telcomp, que o mercado vem passando por um processo de consolidação, né? Nos últimos 2 ou 3 anos, isso daí se intensificou bastante, e você tem, né, hoje grandes elementos, grandes grupos aglutinadores de pequenos provedores de internet que existiam até então. E você mencionou que nessas empresas elas estão passando por um processo também de equalização dos seus processos contábeis internos, de normatização, né, dos seus procedimentos e escriturações, porque cada empresa tinha uma realidade. Você considera que no momento em que você faz essa preparação para a Inefcom, que você padroniza processos e entende melhor como é que a sua empresa funciona, isso também abre a possibilidade para, eventualmente, você participar de um processo de consolidação, ou você atrair um investidor, seja um fundo de investimento, seja um investidor nacional com um pouco mais de porte. Quer dizer, essa profissionalização ajuda também a dar ao pequeno provedor uma alternativa de crescimento ou uma alternativa de saída no investimento dele? Total. Né? São diversas associações que representam os provedores. A Telcomp, de alguma forma, representa empresas de médio porte. É verdade, a gente já tem, acho que, mais de 10 associadas que faturam acima de 1 bilhão, mas elas ainda são PPPs, considerando uma telefônica que fatura 60 bilhões. Né? E aí a gente sempre, nesse relacionamento com o mercado, conversa com provedores de norte a sul do país. Todo mundo faz aquela continha que o meu provedor vale X EBITDA, né? Ele às vezes não sabe nem o que é EBITDA, mas eles de alguma forma fez um cálculo lá e está com essa esperança. Eu até uso o termo que ISP não é Internet Service Provider, é Internet Serra Pelada, como aconteceu nos anos 80 lá
na Serra de Carajás, que cada um fazia um quadradinho, cavava, porque ali ia ter pepita, né? E ficou essa loucura com 20 mil provedores de internet. O que é ótimo, a gente universalizou o serviço de banda larga, levou para todo o país. Só que a gente tem uma sociedade desigual, é verdade também, só que o que você está fazendo hoje é contaminando. Gente que atua no mercado informal, que ficava só na franja, ele está indo para prestar serviço em outros mercados que pagam impostos. Então, não dá para adequar, não dá para conviver dessa forma, você tem que fazer esse trabalho. Então, eu vejo como uma oportunidade, né, de elevar a exigência, então, cumprir com os prazos de reforma tributária, de NFCOM, é fundamental para justamente você criar esse incentivo para todo mundo fazer o seu dever de casa e participar de oportunidade de liquidez, né? Então, o cara montou o provedor, num primeiro momento ele estava contente lá que comprou a Hilux, que comprou uma casa na praia e tudo mais, depois ele quer vender o provedor por X milhões e não vale, porque ele tem lá um monte de esqueleto no armário, não fez a lição de casa, e, na verdade, se você olhar ali o que ele deixou de pagar de imposto, às vezes o acumulado, que ainda seja só de 5 anos, é muito maior do que o que ele acha que a empresa dele vale. Então, acho que isso é uma agenda importante de dar lucidez, transparência para o mercado, né? Não pode ser... Eu vi até alguém postando um post esses dias, colocou o provedor como sendo Peter Pan, o cara não queria fugir da terra do nunca, assim, sabe? Queria ser eternamente criança e achava que o provedor dele viver ali na terra do nunca. E mesmo quando você é um pequeno provedor e você não quer crescer, você quer ficar só restrito à sociedade, nem por isso você precisa ter uma contabilidade feita em papel de pão, né? Você pode ter um trabalho um pouco mais elaborado. A NFCOM, a reforma tributária, pode ser o capitão gancho aí, né? O cara vem ali. Exatamente. Agora, você está na linha de frente ali da negociação da regulamentação da reforma tributária, você está acompanhando isso junto ao Congresso, o Ministério da Fazenda. O que você pode falar para a gente com relação à expectativa de que ela, de fato, entre em vigor dentro dos prazos que estão estabelecidos, a normatização que vem para essa reforma tributária? Você acha que vai ser mais uma enrolação de prazos ou, nesse caso especificamente, todo mundo tem que trabalhar com um prazo que está estabelecido hoje, porque vai acontecer? Não pode mudar a expectativa dos agentes. De novo, eu acho, inclusive, que o tempo de transição da reforma tributária, apesar de ser um tempo para todo mundo correr e fazer as suas adequações, é longo, porque o Brasil tem agendas políticas de 4 em 4 anos. Então, o governante da vez tem incentivo para mudar as regras em benefício próprio. Eu estava conversando agora há pouco, quase com será que não era melhor que a gente tivesse o rei de volta? Porque era alguém que ia pensar no longo prazo, sabe? Ele não está preocupado com reeleição, ele é rei, o filho dele vai ser rei, o neto dele vai ser rei para a vida inteira, e ele pensa no país, né? A gente acabou com essa... Isso é fundamental para um país. Então, assim, o que eu queria colocar, fazendo esse... eu não sou monarquista aqui, né? Pelo contrário, eu acho que a gente pode ter monarquista. Pode ter uma democracia que funcione, mas não pode mudar a regra. Porque, senão, reforma tributária, com jeitinho, com essa cultura nossa de litígio, de querer achar espaço para arbitrar, tem a reforma tributária, mas aqui ainda tem um jeitinho de eu fazer diferente e ter uma vantagem que não é em cima da qualidade do produto, prestar um serviço para o cliente. A gente não vai construir um país digno dessa forma. Então, tem que cumprir essa agenda. A gente está acompanhando a criação daquele comitê. De um lado, os estados já designaram seus representantes. Só que existe uma briga entre duas associações de prefeitos, né, uma que representa as grandes capitais e a outra que representa os municípios, para ver quem tem posição no comitê. Porque ali tem decisão a respeito de coisas do dia a dia operacional. E isso causa preocupação, Samuel, porque, no fundo, você fala, a cultura permanece a mesma. A gente votou uma reforma tributária, a sociedade está olhando o copo como meio cheio, né, com entusiasmo, vendo isso como uma oportunidade. Só que, se a gente não mudar essa cultura, é mais um esforço em vão, na minha visão. Bom, eu tinha aberto para a plateia, depois eu me empolguei aqui, comecei a fazer pergunta e não voltei para a plateia. Então, se vocês quiserem fazer algum questionamento, sinalizem aqui. Só vou pedir, tem uma aqui no fundo. Tem um microfone disponível? Tem ali, né? Então, por gentileza, leve o microfone até o nosso
Luiz, muito bom dia. Fábio Colombara, da ClearTech, trabalho na área de pré-vendas. Tenho duas questões, Luiz. Primeiramente, muito obrigado pela sua participação conosco. Eu entendo que a Telcomp tenha agendas para os associados, para os ISPs e operadores associados, agendas voltadas agora para essa implementação do NFCom. Se há também uma estratégia de agenda para os não associados. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é se há disponível no Brasil linhas de crédito para a implementação do NFCom. Uma vez dessa urgência, uma vez que nós temos um cronograma a cumprir, se há linhas de crédito disponíveis para os provedores. Muito obrigado. Bom, respondendo essa primeira pergunta, para os não associados, a agenda é torne-se um associado, né? É meio óbvio, mas assim, a gente, como associação, né, de novo, tem uma agenda de atrair boas empresas, tá? A gente não quer, nunca teve uma agenda de atrair alguém para usar a associação como escudo. Se alguém quer entrar na Telcomp para falar da nota NFCom, para defender que ela postergue para 2026, 2027, não entre na Telcomp, porque a gente não vai fazer essa agenda. Né? A gente quer enfrentar o tema com a seriedade que ele merece para fazer a adequação e que quem faz a lição de casa seja o beneficiado. Eu não posso ter essa questão perversa, mas a Telcomp está sempre aberto para novos associados. O curso que a gente, inclusive, está fazendo lá de reforma tributária tem participação atualmente de não associados. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta sobre crédito, especialmente para esse tipo de aplicação, a gente não discutiu isso. Recentemente, eu estava como membro das prestadoras de pequeno porte, eu era o Tomás Fux era o titular e eu era o suplente no comitê gestor do FUST. Né? Trabalhamos a agenda do FUST para uso e reconstrução de redes, naquele caso do Rio Grande do Sul. Né? Tem essa agenda de fomento à construção de redes. Agora o FUST tem uma agenda de data center, mas é uma agenda um pouco sempre de capex, de construção de rede, de investimento. Né? Aqui a gente está falando de recurso para fazer essa adequação. É um bom ponto aqui para trabalhar, mas eu não tenho essa resposta para te dar, Fábio, de imediato. Tá? Não vem à cabeça. Obrigado. Mais alguma pergunta da plateia? Então, a produção me sinaliza aqui se a gente pode seguir com a programação. Tem mais uma ali? Ah, perdão, não tinha visto. Cadê? Aqui, ó. É porque a gente tem uma luz aqui na cara, então fica ruim de ver a plateia. Com óculos, então, mais difícil ainda. Bom dia, pessoal. Cristina, XC Soft. Luiz, tu entende que essa inércia dos provedores em fazer a adesão à NFCom vem da falta de informação, conhecimento ou necessariamente dessa expectativa em prorrogação? Acho que é a soma de tudo isso. Né? A gente tem trabalhado a questão da informação. Né? Tomem ciência, a NFCom é uma obrigação, ela vem a partir de 1º de novembro. Então, isso tem sido uma constante na nossa agenda, pelo menos como associação. A gente tem lá o comitê tributário, que tem reuniões mensais, às vezes até com uma periodicidade menor. Mas parte também é um pouco da cultura do país, né? Que sempre uma obrigação vem uma protelação, uma forma de jogar para outro dia. Então, todo mundo vai convivendo com aquilo até o momento que não dá mais. Né? E a gente vê, imposto de renda, no dia 31 de maio está lá, X milhões de brasileiros ainda não declararam imposto de renda. Veja a forma de declarar o imposto de renda e não cair na multa, que o cara só aperta o botão lá e depois refaz. Tem que mudar essa cultura. Né? Tem que mudar isso. E isso é para o bem das próprias empresas. Né? Então, isso que a gente tem batido na tecla. Então, eu diria que é uma mistura de tudo, né? Um caldo aí de tudo isso. Perfeito. Então, vou aproveitar, deixa também continuar. Com relação à reforma tributária, então, a gente já está consciente que são dois momentos muito importantes aqui, que vão dar continuidade, um na sequência do outro. Você entende que, talvez, o ramo de provedores precisa de um assertivo um pouco maior com relação à parte contábil para conseguir fazer esse movimento, que basicamente vai acontecer no mesmo momento? Tem que
se jogar, fazer, né? A reforma tributária, o apelo é que vai simplificar, se vai tomar créditos, mas eu tenho dito isso, né? Se a reforma tributária é o fim lá, é o céu, a gente vai ter que passar pelo purgatório, pelo inferno, até chegar lá, porque você vai ter convivência de 2 regimes. Então, num médio prazo, até no curto prazo, vai ser muito mais complexo o dia a dia das empresas, porque você tem que apurar impostos e recolher num regime, mas começar a apurar num novo regime, a partir de um determinado momento também recolher nesse novo regime. Nada é neutro, o Estado vai reagir, esse comitê aí, eventualmente, tem um trabalho, imagino eu, de estados e municípios que vão olhar o resultado líquido para o bolso de cada estado e querer reagir, né? O estado A, por hipótese, está perdendo a arrecadação, a chance de aparecer um deputado, um senador com projeto de lei para fazer uma pequena alteração na reforma tributária é enorme, porque justamente tem um estado que não estava prevendo, que diminuiu a arrecadação, enfim. Então, essa é a realidade do país, né? Acho que você tem que fazer a lição de casa, né, e fazer o trabalho o antes possível. Perfeito, muito obrigada. Tem mais uma ali? No fim, deu mais que 40 minutos já. Pois é. Você estava preocupado com o tempo. Tempo nunca sobra em evento. Porque eu tenho a costume de falar rápido, então essa é a minha preocupação. Não se preocupe. Tempo e memória a gente sempre usa. Samuel Luiz Matarazzo, tudo bem? Bom, Matarazzo, quanto tempo? Tudo bom? Ouvindo as perguntas, eu resolvi fazer uma pequena intervenção só para dizer o seguinte. A gente tem um outro problema muito sério no mercado, que não é comentado. Nós usamos jargão. A gente não usa palavras que estão na regulamentação. A gente nomina as coisas com outras qualificações. Quando você leva isso para uma estrutura de nota fiscal, de estrutura de contas, é impossível fazer a convergência. Ninguém sabe do que você está falando. Então não adianta chamar o contador, não adianta chamar o especialista em tributário, porque se o cara que faz a operação não te disser o que é aquilo, você não vai saber enquadrar. E isso tem muito no mercado, tem muito. Só para vocês saberem, a tabela de descrição dos itens da nota fiscal faz parte da regra da nota fiscal. Não vai poder escrever qualquer coisa na discriminação do serviço. Tem uma tabela padronizada. Como é que o pessoal vai enquadrar o que eles costumam colocar no modelo 21 e 22 nessa nota, já é um desafio gigantesco. Tem algum exemplo, Matarazzo, de coisas que a gente chama de banana, mas na verdade tinha que ter escrito laranja na nota fiscal? Exemplo, né? O serviço prestado é o SCM. É um serviço de comunicação de dados, é um serviço medido ou não medido. Essa designação existe na nota, mas não existe normalmente nos provedores, que nem mencionam o SCM. Você fala direto na internet a X megabits. Ou seja, mais uma preocupação que o pessoal precisa ter. Vamos fazer um glossário. Acho que talvez a gente tenha que fazer um glossário, traduzindo o nosso jargão setorial para o jargão da Receita Federal. E aí, só para te dizer, por que é complicado quando a fiscalização acontece? A fiscalização tem que interpretar. E ela arbitra. Não só a da Anatel, como a da Receita. É isso mesmo. Tá? E aí você tem a seguinte situação. Mas eu escrevi outra coisa. Bom, você arbitrou outra coisa e eu arbitrei outra. Eu sou o regulador, vale a minha arbitragem. Simples assim. É isso mesmo, né? Independente de NFCOM ou reforma tributária, você tem as tabelas e o serviço deveria estar descrito conforme as tabelas para não haver essa questão de arbitragem e você cair no escrutínio ali nos desígnios do fiscal de ocasião que vai fazer a interpretação dele, aquilo vai para litígio e aí só Deus sabe quanto aquilo resolve, fica aquele esqueleto no armário. Então, esse é o drama, sem dúvida. E só para fechar, tá, Samuel? Todo mundo vai fazer NFCOM, inclusive as grandes empresas. E um dos motivos, né, da Cefaz estar tão preocupada com isso, e às vezes o pessoal precisa ser lembrado, a maior parcela de arrecadação do ICMS vem de telecom. Tá? É 60%. Então, com enorme
anúncio, né, da grande crescimento dos pequenos, obviamente que a Receita esperava que essa fatia aumentasse. Se ela não aumentou, com maior controle, provavelmente ela vai aumentar. É isso, e ainda tem toda essa questão, né, do que vai, por enquanto, né, enquanto ainda você não tem a implementação da reforma tributária, aquilo que ainda entra como ICMS e aquilo que não entra como ICMS, né, que é uma discussão que está com os dias marcados, né, assim, a gente já sabe que vai deixar de acontecer, mas ainda está acontecendo. E tem outras, né, como a Anatel colocou hoje aqui na apresentação, que vão continuar existindo, né, interpretar se recolhe ou não recolhe fuste em cima do simples, o que é um absurdo, né? Assim, vamos combinar, porque, pelo amor de Deus, né? O FUST é a contribuição que voltaria para o setor, e esse não recolhe. O FISTEL, que não volta para o setor, recolhe. Então, enfim, coisas do nosso sistema tributário. Só que a gente está usando o FUST agora, né? 20 anos não usou. Então, é um ciclo perverso. Esse é o ponto. Assim, como a gente muda, e a partir das empresas mesmo, esse ciclo. É isso. Podemos seguir com a nossa programação aqui, produção? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos em frente aqui. Peço uma salva de palmas para o Luiz Henrique Barbosa. Obrigado